Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins, do programa Ivan Martins. Hoje, como sempre, um convidado muito especial, falando sobre diversidade, falando sobre amor incondicional, acima de tudo. Estejam na luz. Deixa o sol entrar. Meu convidado de hoje é produtor de eventos, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBTI+, do Brasil. Além de produtor de moda, foi professor nessa área, escreveu diversos artigos dentro dessa questão de moda, enfim. Tem todo um histórico, é alguém com uma grande bagagem. Quero falar agora com Ricardo Gomes. Tudo bom, querido? Que bom estar com você. Tudo. Meu amigo, sobretudo meu amigo, mas um grande profissional. Trabalhou com moda por muito tempo, foi professor, tem todo um histórico, mas ele fez uma transição de trabalho, de produção e se dedica hoje à Câmara de Comércio, não é isso? LGBTI+, que é um trabalho feito com a diversidade. É um trabalho de amor, porque é sobre isso. Vocês que me acompanham há tanto tempo, vocês sabem que é sobre isso. Meu trabalho é sobre amor. E amar indistintamente. Amar pelo simples fato de amar ao próximo. Amar a criação de Deus, que fez cada um de nós certinho. Não tem nada quebrado, não é mesmo? Não tem nada torto. Simplesmente a diversidade. Deus criou a cada um de nós da forma como somos. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Ivan, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço grande para vocês que nos assistem. É uma honra estar aqui. A honra é nossa. Vocês vão ver que maravilhoso o trabalho dele. E como foi essa transição? Como foi mudar o foco do seu trabalho? Quando aconteceu isso? Quando deu aquele... É por aqui. Eu já trabalhava com moda, né? Tanto em produção de eventos de moda como no jornalismo de moda, né? Eu fui editor de moda de alguns jornais, em Londrina, em Goiânia. Então, eu sempre levei a história da produção de eventos junto com o jornalismo de moda, junto, né, até com eventos de moda. A Câmara é um trabalho voluntário, apesar de muitas pessoas não entenderem como é que uma pessoa passa 70% do seu tempo fazendo um trabalho voluntário, né, se não tem castelos na Europa e outros negócios. Então eu continuo trabalhando com eventos, né, continuo trabalhando com eventos de diversos segmentos, tenho eventos próprios e eventos de clientes, e a moda mesmo eu acabei deixando esse trabalho de moda. E aí, nesse momento de estar trabalhando mais fortemente com eventos, há 5 anos e pouco atrás, eu fui produzir um evento de um cliente que queria fazer uma feira para esse público. Né? E era uma feira B2C, eram as empresas se apresentando para esse público, para o público LGBT. E aí eu fui pesquisar as entidades e tudo mais, acabei descobrindo que em 2009 tinha sido aberta a Câmara, fundada, mas ela foi abandonada em 2010. E aí eu fui convencer o ex-presidente a reativar, e ele disse: eu não vou reativar, mas você vai. Falei: não, de jeito nenhum, eu não tenho nem um trabalho, nenhuma militância com essa questão LGBT. Eu posso até contribuir, posso estar na diretoria, mas aí é porque o presidente acaba dando a cara para a entidade. Claro. Você é a persona que carrega a entidade consigo. E aí eu falei: eu acho que é ilegítimo, porque eu não tenho. Ele falou: a Câmara precisa, a Câmara de Comércio, ela tem objetivo como outra qualquer, né, que é a geração de emprego, renda e divisa, é o fomento do negócio, como isso pode transformar a vida das pessoas. Então a Câmara precisa de um empresário, ela não precisa de um militante. Pode ter também, mas vai ser muito mais produtivo. Eu resisti por 6 meses, como eu vi que ninguém ia assumir, eu achei que era importante reativar a entidade. Estou aí. E lembrando que a marginalidade, ela é imposta, não é uma escolha. Então, a marginalidade dessas pessoas que vivem nessa condição, principalmente
a travesti, a mulher trans, o homem trans, que eles estão na sociedade, estão nas famílias, não é? Porque família, gente, é o acolhimento de todas as situações. É o que eu falo sempre, o meu trabalho é sobre amor. As pessoas que me seguem, Ricardo, elas me seguem porque elas querem falar de amor, né? E amor é respeito pela diversidade. Nós não amamos porque a pessoa é assim ou assada. Não é por isso que nós amamos porque nós amamos, pela própria natureza do amor, que é incondicional. Eu não entendo uma pessoa que se diz espiritualista, que se diz crente no mundo espiritual e que acha que existem duas categorias de pessoas. As pessoas que merecem serem amadas porque seguem um padrão pré-estabelecido, e as pessoas que são feitas por Deus dentro da diversidade diferente, que vêm com aquela bagagem diferenciada da sua, graças a Deus, da minha, da sua, porque não existe ninguém igual, né? Essa é a beleza da diversidade. E essas pessoas, quando têm oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, são pessoas com vidas completamente normais. Porque tudo que vocês chamam, muita gente chama de anormalidade dentro dessa vivência, é devido à sua condição de ser marginalizado por aqueles que o condenam. Então, condena a marginalidade e depois condenam a marginalidade e condenam a marginalidade, que são duas coisas diferentes. Sim. Então, você não vai ter opção de nada porque você é diferente, e eu vou te condenar porque você é diferente. Então você tem que deixar de existir. E não acontece isso, as pessoas continuam existindo, apesar de toda essa brutalidade. Então, claro que não dá para você fazer um trabalho como esse, meu querido, com a diversidade, sem você se envolver profundamente. E precisa até uma certa inspiração, porque a diversidade, ela, como diz, diversidade. Você lida com muitas situações, com muitas condições, certo? Você vai lidar com aquela empresa que de repente te dá uma abertura completa, outra já quer uma coisa mais higienizada, né? Gente, higienizada é o seguinte, é você passar uma tintinha naquilo que você acha feio. Não é isso? Tô certo, Ricardo? Exatamente. Eu queria pegar esse teu gancho para dizer o seguinte, gente, indo por esse caminho do amor, que é o melhor, né? Sim. O caminho do amor é sempre mais doce, ele é sempre mais florido e ele é sempre um afago na nossa alma. E não é só de quem é amado, não, de quem ama, porque amar o outro é sair de você mesmo e respeitar e entender o outro. Agora, essa questão do preconceito, ela não combina com o amor. Aliás, ela não combina com a ciência, ela não combina com a justiça e não combina com o amor. Então, eu quero pontuar com vocês. A justiça já condena a LGBTfobia. Então, a lei não protege mais o preconceito. Sim. Vamos falar de Brasil, que é a nossa casa, a nossa terra, né? Essa terra, tem um trecho de uma música, essa terra que é tão mansa, que o Senhor, quando se cansa, sua luz desce e descansa no anil. Essa terra é o céu e é o chão do Brasil. Então, assim, essa terra tão maravilhosa, né, nós temos aqui já uma lei contra a LGBTfobia. Então, o preconceito, ele não é mais validado pela lei. Acabou. Aquela história que ser LGBT é uma questão não natural ou é um desvio? Não é. A ciência já provou que não. Tanto é que a gente não diz homossexualismo, a gente diz homossexualidade. O sufixo ismo é de doença. Então a ciência não legitima mais o preconceito. E aí, gente, se nós formos falar da nossa religião, da nossa espiritualidade, não existe respaldo para o preconceito. Então prestem atenção, eu não conheço nenhuma religião que prega o ódio. E voltando aqui para o nosso Brasil, né, nós somos um país cristão, na sua maioria esmagadora, então tanto os evangélicos quanto os católicos seguem o mesmo livro sagrado, que diz que você deve amar ao próximo como a ti mesmo.
mas não é o próximo que você escolheu. É o próximo. E o próximo, inclusive, pode estar lá do outro lado do mundo, né? E se a gente for pegar o grande mestre desse cristianismo, com quem ele andou? Com quem a sociedade desprezava à época? A prostituta, o leproso. E se ele estivesse aqui hoje, minha gente? É só olhar a Escritura. Sim. Então, ou falta ler a Escritura, ou vocês estão tentando maquiar a Escritura como lhe convém para legitimar o preconceito. Tá feio, não vamos ter preconceito, não. Vamos só amar que é melhor. Exatamente. E realmente Cristo andava com todos aqueles que estavam marginalizados. E ele acolhia, porque é mais do que aceitar. Respeitar, gente, é acolher. Acolher de forma profunda, não é? Você não precisa aceitar, você só respeite, então, não é? Porque o outro é um reflexo de você, o outro precisa, não é? Que você, aliás, como o outro precisa, não, você precisa, porque se você não aceita o mundo como ele é, você se torna inadequado para viver nele. É por isso que as pessoas estão tão tristes, né? Falta prosperidade, falta tudo. Por quê? Como é que você pode ser próspero se você adoece aquela pessoa através do seu preconceito, através da sua maldade? Você adoece essa pessoa com seus pensamentos, com seu coração, com suas palavras, com seus olhares. Porque tem gente que diz assim, eu não tenho preconceito, eu só não gosto de proximidade. Então eu não entendo. Não é? Bom, preconceito, né, Ivan? Se alguém perguntar, gente, olha, tô falando bem, olhando bem no olho de vocês, em qualquer lugar, se alguém perguntar assim, você tem preconceito? Levante a mão rapidamente. Sim. Todos nós temos. E o que a gente deve dizer? Eu tenho preconceitos e preconceitos, mas a minha luta diária é para eliminá-los. Esse é. Nós sempre vamos ser assim. Mas vamos trabalhar para isso ser melhor. Né? Sim, isso vem da infância, né? Vem da nossa criação. Vem os preconceitos racistas, por exemplo. O racismo eu acho um dos mais hediondos, assim, eu acho uma coisa horrorosa, né? Mas preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito contra o estrangeiro, contra o oriental, o asiático, contra o árabe, contra seja o que for, gente. Todo preconceito é horrendo, todo preconceito é horrendo, porque o preconceito ele só funciona em cima de um ponto fraco, ele é covarde, né? O preconceito é covarde, então a gente tem que se vigiar. Eu gosto muito do que você disse agora, eu achei muito apropriado, porque nós temos que ver em que medida nós temos o preconceito em relação ao que for, não importa. Se você tem uma visão extremamente feminista, se você tem uma visão extremamente machista, se você é ligado totalmente ao patriarcado, né? Então, não é sobre de que lado você está. Se você escolher um lado e você não quer compartilhar com os outros, você já está sendo preconceituoso. E a não escolha por não ser livre de preconceitos já te faz escolher ser preconceituoso. Exatamente. E, gente, o preconceito mata, tá? Então, assim, o nosso preconceito tem matado muitas pessoas ao redor do mundo. Dentro das casas de muitas famílias, né, quantos adolescentes chegam a vias de fato, tomam atitudes desesperadas porque tem medo da reação da família, não é? Então, gente, se você não conseguir amar seu filho, a sua filha, você vai amar a quem? É o que eu digo, não é isso? Então, gente, nós vamos dar uma paradinha, né? Eu tenho um recadinho para vocês e nós voltamos logo depois do nosso pequeno intervalo com Ricardo Gomes, falando sobre espiritualidade e superação. Estejam na luz. Um beijo. Até daqui a pouquinho. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal, no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos voltando para o nosso segundo bloco com Ricardo Gomes, falando sobre diversidade. E agora nós vamos falar sobre espiritualidade ou religiosidade
Com certeza, meu amigo é espiritualista, mas eu já conheço há tantos anos, mas ele vai responder para vocês. Espiritualista ou religioso, meu querido? Eu sou espiritualista. Eu, na verdade, eu fui seminarista, inclusive, né? Mas eu sou cristão, mas eu sou aquela pessoa que acha que todas as religiões têm algo interessante. Então, eu falo, né, quando eu falo, mando mensagem para as pessoas, eu falo amém, axé, namastê, e tá tudo certo. E eu acho que não dá para a gente professar nenhuma crença, não vou nem falar de religião, tá, gente? Para religião fica mais pesado ainda. Não dá para a gente falar de uma energia superior se a gente não respeita a fé do outro. A gente pode até não professar a fé do outro, que tá tudo bem. Você pode fazer a sua escolha. Agora, quando você não respeita a fé do outro, me desculpa, tem coisa errada na sua fé. Para e pensa. Buda dizia, né? Diz, através da sua palavra, que aquele que questiona a espiritualidade do outro, a fé do outro, tem dúvida da própria fé, da própria espiritualidade. Porque espiritualidade é sobre colher o que tiver de melhor para ele, para a pessoa, assim como escolhe sabor, escolhe cor. A pessoa pode escolher o que tem de melhor dentro de cada espiritualidade. Eu transito muito bem, sou cristão, mas eu transito muito bem pelo budismo, transito muito bem dentro do Islã. Eu acho, as pessoas não conhecem na verdade o Islã, não é? As pessoas acham que o Islã é homem-bomba, e aquilo, gente, é um fanatismo que pode acontecer em qualquer religião, qualquer doutrina. Mas o Islã, eles falam de um amor tão puro que se o mundo todo fosse muçulmano, talvez o mundo fosse melhor. Mas é o que eu estava falando. Porque eles só falam sobre amor. Sim, exatamente. O muçulmano não fala nada que não seja amor, que não seja compartilhar, não é, Ricardo? O que eu falei no primeiro bloco aqui com vocês, eu duvido que tenha um livro sagrado, Sim. seja a Torá, a Bíblia, né, o livro dos hindus, qualquer religião. Eu duvido, eu não conheço todos com profundidade, mas conheço um pouco. E eu duvido, ele não fala sobre guerra, ele não fala sobre ódio, ele não fala sobre colocar o outro numa situação inferior. A grande maioria é do amor. Então, assim, a gente precisa exercitar o amor, né? E você falou de fanatismo, não vai longe, nós somos um país cristão, mas quanto fanatismo nós estamos vendo entre os cristãos no Brasil. E o fanatismo que gera preconceito, que gera morte. Né? Nós temos aí cristãos destruindo os terreiros de Umbanda, o templo sagrado do outro. Não façam isso, porque é a fé do outro. E não use a sua fé para justificar isso. Porque está feio, o seu livro sagrado não te valida. Ele não te dá esse exemplo. Não está funcionando, né? Não está bom. Não está funcionando, porque se você imagina, eu como cristão, para mim está tudo resumido no Pai Nosso. Para mim está tudo resumido ali. Agora, a doutrinação é que é a questão, não é? Você pega o budismo, não existe uma doutrinação. Existem algumas regras, às vezes, não é? E eu não gosto de regras, eu não gosto de doutrina. Eu gosto da espiritualidade, uma coisa solta, uma busca, não é? Eu, como todo mundo sabe, eu não minto sobre isso, sou apaixonado pelo candomblé, sou iniciado no candomblé, acho de uma pureza imensa, porque o candomblé, há muitos anos, o que o nosso Santo Papa está fazendo agora, o candomblé faz há 3.000 anos. Dentro do candomblé não existe preconceito racial, não existe preconceito sobre orientação sexual, não existe nada. Ali todo mundo é respeitado como filho de Deus, como uma fagulha de Deus sobre a terra, certo? Então, isso é típico das religiões pagãs, inclusive, do paganismo. Não é? O paganismo, gente, não é satanismo. O paganismo é tudo aquilo que tem origem antes da era cristã. Então não misturem satanismo com o paganismo. Então o paganismo é sobre os deuses. Então você pega desde o panteão grego, o panteão romano, você pega o panteão egípcio, você pega o panteão africano.
porque é lindo e são todos anteriores ao africano, por incrível que pareça, porque a África já foi o grande berço do conhecimento, o grande berço da cultura, das artes. Infelizmente, dentro de uma consciência racista, dentro de uma consciência preconceituosa do Ocidente, isso se perdeu. Mas você sabe que até o que a gente come hoje devemos à África, porque no Brasil só se comia farinha e peixe, não é? Então, os africanos trouxeram isso, ensinaram, junto com os europeus, que também comiam mal, mas eles trouxeram essa cultura. Então nós devemos muito engenharia, medicina, nós devemos muito à África, mas dentro dessa visão eles perseguem. Por quê? Porque não quiseram, deram a liberdade, mas procuram ainda manter cativo as questões culturais, né? A história, a verdadeira história da escravatura e tudo mais. Então, gente, antes, não tenham preconceito, tenham cultura, se informem, estudem, né? E eu acho que é sobre isso, né? Sobre essa busca, ok? Eu gostaria que você me dissesse o seguinte: dentro dos seus processos de superação, você gostaria de citar alguma superação e em que a espiritualidade te ajudou? Bom, eu sou uma pessoa que acredita muito, né? Eu acredito nesse Jesus, na Santíssima Trindade, eu acredito nos orixás, eu acho lindo essa mistura, esse sincretismo que a gente tem no Brasil, né? Na Bahia isso fica bem aflorado, né? Entre São Jorge e Ogum e por aí afora, e tá tudo certo. Gente, é lindo quando você vê os católicos baianos, que não são professantes do candomblé, né? Que não professam o candomblé, mas acham isso incrível, acham que é manifestação do divino. E a turma do candomblé também, a mesma coisa com a Igreja Católica. Então eu acho isso fundamental. Então essa coisa de acreditar, eu não diria nem no divino, mas nos divinos, sim, toda essa divindade, né, que está aí. Eu acredito numa força de um amor imenso que mantém isso aqui em pé, senão a gente já tinha explodido, vamos combinar, né? Como diz meu filho, pai, esse planeta deu ruim, tá? Quem criou isso aqui deve estar com muita vergonha da gente enquanto ser humano. Né? Então, falta-nos humanidade. Então, essa fé já me levou, obviamente, a me manter em pé diversas vezes. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu vivi foi ainda na minha adolescência. Eu perdi um tio, irmão do meu pai, e um tempo muito jovem, e ele deixa a esposa e 6 crianças, né? A mais velha tinha 10 anos à época e uma de colo. E aí essa minha tia, depois de um certo tempo, ela arrumou um namorado, mas nem apresentou pra gente, não sei o que, e ela engravidou. E ela se incomodou com essa história e resolveu fazer um aborto clandestino. Muito simples, muito pobre. E morreu por causa disso. Quando viram a situação, que a internaram, não tinha mais o que fazer. Ela tinha febres horrendas, porque ela estava em infecção total, não tinha mais o que fazer. E eu não consegui vê-la, porque ela pediu que eu não fosse vê-la. Nós éramos muito próximos, né? Era minha tia negra, maravilhosa, tia Terezinha, e ela disse ao meu pai: eu não tenho condição de olhar para ele. E eu queria... Eu já sabia que ela ia, né, partir, que ela ia fazer a passagem, mas eu não consegui vê-la. E nós ficamos presos de alguma maneira. Eu sentia um calor insuportável, minha pele ficava toda manchada, e aí eu fui num senhor, um coreano que fazia terapias alternativas, e ele disse para mim, né, eu nem morava mais em Paranavaí, estava em Londrina, ele nem conhecia a minha história. Ele disse o seguinte: você está sentindo a mesma coisa que essa pessoa sentiu quando estava prestes a morrer. Então esse teu calor, essa tua história, essas manchas que ficavam... O calor era tão grande que depois a pele ficava manchada. E aí ele falou: você tem religião? Eu falei: tenho, eu sou católico. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai fazer 9 missas ininterruptas na memória da sua tia, né?
e pedindo auxílio e pedindo para sua tia que ela vá embora, que você está bem, que você tem alguma mágoa dela? Eu, nenhuma, jamais. Então, mas você vai fazer essas missas e você, dentro da sua religião, se eu tivesse outra eu ia te conduzir dentro da sua religião, e você vai mentalizar que a sua tia, que ela pode ficar em paz, que ela pode cuidar da alma dela, que você está bem. E assim isso passou. Então para mim foi uma superação, porque foram anos de sofrimento com essa história e a minha fé. E aí eu posso te dizer, Ivan, que não foi para mim. A superação, eu entendo hoje e compreendo, que eu tenho certeza que isso tudo que eu fiz, né, naquele momento, né, essas missas, essa energia positiva, fez com que a minha tia seguisse para um mar de calmaria, que ela pudesse ficar tranquila e realmente se apartar de mim, porque eu sentia que de alguma maneira ela estava presa a essa história. É muito importante a gente ter essa consciência. Você sabe que eu sempre digo às pessoas que, independente de qualquer coisa, o que a gente leva é o amor que nós recebemos e deixamos o amor que nós plantamos. E fica também algumas energias aqui que precisam ser resolvidas, né? São questões a serem resolvidas. E esses processos, eu sempre oriento nessa questão desses processos para a libertação. Você tem algum projeto no momento, projeto novo, ou um projeto que você está retomando, que você gostaria de falar sobre? Bom, vou falar sobre um projeto da Câmara, que é um programa chamado Programa Fornecedores Diversos, onde a gente credencia empresas onde mais de 50% das ações está em nome de pessoas LGBTs, e as grandes corporações, as gigantescas corporações, bebem desse cadastro, dessa fonte, para comprar produtos e serviços. Para que é isso? É para tirar uma diferença social, gente. Isso é muito importante. Se vocês me perguntaram, você é contra, você é a favor da delegacia da mulher? Não, eu sou super contra. Por quê? Porque a mulher deveria ser bem atendida em qualquer delegacia. Mas já que a nossa sociedade não faz direito, é necessário a delegacia da mulher. Eu falo isso até sobre a Câmara LGBT. Eu falo, gente, adoraria que não precisasse de uma Câmara LGBT, só uma Câmara de Comércio e Turismo. Tá bom. Mas não, a gente precisa fazer isso, e a gente precisa fazer com que a nossa sociedade dê essas devolutivas. É a mesma questão do negro, da mulher. Se as mulheres são maioria, por que elas não estão na maioria nos cargos de mando? Se os negros são maioria no nosso país, por que não é a população negra que é a maioria? No topo da pirâmide, eu não estou falando na base. Isso são os karmas que a gente tem que recuperar, nós como humanidade, é assim que eu entendo, e o que nós precisamos fazer para tirar essa diferença. Então eu queria citar esse programa, que é muito interessante. Muito bom. Essa questão é uma questão de humanidade, né? Uma questão simplesmente de entender o outro como uma possibilidade, não como um peso, como uma coisa que nos afasta do nosso lugar de conforto. Eu aprendi sobre o amor amando todas as mulheres que podiam ser minha mãe como minha mãe, todas as avós como minhas avós, os avós como meus avós, os homens como meus pais. Aprendi a amar vendo o meu próximo como meu irmão, como meu filho, como meu sobrinho, como meu neto. Então, quando nós amamos dessa forma, não há limites. Então, nós trocamos uma pseudo-aceitação pelo acolhimento, pelo abraço e pelo amor, que transmite calor, que transmite conforto. Por isso, o acolhimento é você aconchegar aquele seu irmão, porque quando você cura uma célula doente, uma pessoa que está sofrendo está doente. Você está curando o universo, você está se curando. Então, quando nós abrimos mão da nossa ilusão escura, né, tenebrosa, e nos abrimos para a luz, nós estamos nos curando. Então, amem-se e curem-se através do outro. É assim que acontece. Eu quero agradecer você, meu querido. Foi lindo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua luz, parabéns. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um beijo no coração e que a luz esteja com você. Deixa o sol entrar.